Olá, gente querida! Hoje é dia 17 de junho, quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. E nós estamos juntos mais uma vez. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença em minha vida, obrigado também pelo seu amor à Santa Palavra de Deus. Juntos como discípulos, nós vamos escutando a palavra do Senhor. E há um diálogo bonito entre a vida de um lado e a palavra do outro. A vida faz perguntas à palavra de Deus. A palavra de Deus ilumina e dá um rumo novo à nossa existência. Nós estamos meditando este capítulo 6 no contexto da reflexão de Jesus sobre a esmola, a oração e o jejum. E hoje Jesus trata da oração do Pai Nosso. Mateus 6, de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aí temos esse texto bonito, com um comentário também de Jesus à oração do Pai Nosso. Ele cria essa oração tão bonita. Talvez tenha alguma influência de outras orações do mundo judaico. Talvez algum reflexo de uma oração chamada Kadish. Talvez algum reflexo de uma oração chamada As 18 Bênçãos, Shemoneh Esrei. Não importa. O bonito é que, juntamente com a esmola e o jejum, a oração também é objeto de muitas reflexões e observações feitas por Jesus. O que Jesus quer nos dizer? Primeiro, ele quer nos ajudar a superar todo e qualquer reconhecimento por parte dos homens e mulheres. Isto é, a glória que deve ser buscada é a glória de Deus, não a glória humana. É por isso que a oração, obviamente Jesus não está falando da oração pública, da oração comunitária, da oração da igreja. Essa sim é pública e comunitária. Jesus está falando da oração pessoal, e essa oração pessoal deve ser feita na intimidade do quarto, a portas fechadas, isto é, na intimidade própria da vida de cada um, na intimidade do seu coração. O que é bonito na oração é que a oração nos descentra, tira-nos do nosso próprio centro e nos joga no coração e nos braços de Deus. E assim se estabelece um diálogo amoroso, às vezes de adoração, de ação de graças, de súplica, de escuta, com tantas modalidades. Às vezes é uma oração vocal, às vezes é uma oração silenciosa. Jesus faz uma crítica radical à oração dos mestres da lei,
dos fariseus, a quem ele chama de hipócritas. Hipócritas eram os atores do teatro. Usavam uma máscara, estavam representando um papel, aparentavam algo exteriormente, mas isso não correspondia à intimidade. Essa oração dos hipócritas pretendia exatamente exibir diante dos homens uma pretensa piedade pessoal que nem sempre era verdadeira. Tal oração é inútil, exatamente porque não obtém a comunicação divina. Com ela não se entra verdadeiramente em diálogo profundo com o Senhor. Não há como escutá-lo. Essa oração é muito mais uma expressão da exterioridade do ser humano e muito menos uma escuta verdadeira da vontade de Deus. É como se fosse a reverberação do próprio ego inflado de cada pessoa. Jesus se refere aos pagãos, não sabemos claramente a que contexto Jesus se refere, mas ele diz que o muito palavreado, muito palavrório nas orações dos pagãos indica, na verdade, falta de fé, falta de confiança na providência de Deus, pois Deus sabe daquilo que nós necessitamos. Ele então apresenta o modelo de oração, o Pai Nosso. Primeiro ele começa dizendo Pai Nosso e não Pai Meu. Apesar de Jesus ter uma intimidade toda própria e pessoal com Deus, que é o seu Pai, ele também nos ensina a chamar o seu Pai de Pai Nosso. É bonito isso. Se Deus é Pai de todos nós, aqui está fundamentada a fraternidade universal e, portanto, como filhos e filhas podemos chamá-lo de Abá, de Paizinho querido. Depois, eufemisticamente, Jesus o chama de Pai Celeste, Pai que estás nos céus. É um modo eufemístico de não utilizar o nome de Deus, como é próprio da cultura hebraica. Quando eles encontravam o tetragrama sagrado, as 4 letras do alfabeto hebraico, Yod, Re, Vav e Re, eles nunca pronunciavam este nome. Diziam Adonai, que significa meu Senhor. Nas nossas Bíblias, nós traduzimos o tetragrama sagrado por Senhor e traduzimos El por Deus e Adonai muitas vezes traduzimos por meu Senhor. Então Deus é o inominável, o indizível. Nós não podemos abarcar o seu nome e a sua identidade. Depois começam 3 pedidos vinculados ao Pai. Que o nome dele seja santificado, e o nome, na Bíblia, no Antigo Testamento, sobretudo, Shem, em hebraico, é também um modo eufemístico de dizer o próprio Deus, a identidade de Deus, designa a pessoa toda. Santificar o nome de Deus, isso acontece por meio do nosso testemunho, da nossa presença de cristãos, ou no Antigo Testamento, os hebreus, a presença de cada fiel no mundo, testemunhando o direito e a justiça, o reconhecimento do nome de Deus, sobretudo da parte dos pagãos, acontece por causa do nosso testemunho, ou exatamente porque nós não damos testemunho, o nome de Deus não é glorificado e reconhecido. O nome, portanto, é o próprio Deus, que deve ser santificado, deve ser reconhecido, deve ser glorificado, a partir do modo de vida que nós assumimos e do testemunho que damos dele. A vinda do reino de Deus, Jesus diz que o reino já está vindo, já veio, mas continua vindo e por isso precisamos pedi-lo. O reino é uma realidade dinâmica, na verdade não é um espaço, não é um tempo, é uma experiência da soberania do reinado de Deus, é uma experiência do Espírito das bem-aventuranças sobre nós e nossas comunidades. Portanto, mesmo já tendo experimentado algo do reino, precisamos sempre continuar pedindo que o reino continue a vir. Depois, nós suplicamos que a vontade de Deus, o desígnio de Deus, o projeto, o plano de Deus,
que as nossas decisões sejam guiadas pelo plano de Deus, pelo projeto do Senhor, na terra como no céu. Esta expressão terra e céu tem ao mesmo tempo um significado temporal, significa agora e por toda a eternidade, mas tem também um significado espacial, aqui e para além deste mundo. Terra e céu, na verdade, significa a totalidade. Então, que a vontade de Deus, o projeto de Deus, a decisão de Deus, os desígnios de Deus aconteçam plenamente. Depois, Jesus nos ensina 4 pedidos concretos para a vida pessoal e familiar. Devemos pedir o pão cotidiano, mas que não seja para acúmulo e para exploração dos outros. É confiar na providência do Senhor. Nós pedimos o pão nosso do amanhã. Pedimos que hoje Deus nos dê o pão que comeremos no dia seguinte. E isso, obviamente, tem também um aspecto do banquete messiânico. É uma antecipação do banquete eucarístico e do banquete messiânico que um dia participaremos plenamente dele, a festa que jamais terá fim. Pedimos o perdão das dívidas, sejam as dívidas econômicas, quantas pessoas endividadas nos dias de hoje de pandemia. Mas também pedimos o perdão das nossas dívidas morais, das nossas ofensas, das nossas falhas, dos nossos pecados. Mas aqui colocamos um critério, Jesus coloca um critério muito complexo e exigente. Assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Percebam como é duro esse critério que Jesus dá. Finalmente, pedimos 2 coisas. Que nas provações da vida, nós nunca podemos nos livrar de provações. Sempre haverá provações. O povo de Deus no deserto, na marcha entre o Egito e a terra da promessa, sempre teve provas, muitas provações, e muitas vezes o povo murmurou. Então nós não pedimos que Deus nos livre das tentações e das provações. Nós pedimos que Ele nos livre de cairmos nas tentações, que no momento de prova a gente não resista, murmure e que a gente se rebele contra Deus. É isso que a gente pede, que Deus nos livre de cairmos nas tentações e nos momentos de provação. E que Ele nos livre do maligno. Finalmente, os versículos 14 e 15 fazem uma atualização catequética no Evangelho de Mateus. Essa atualização diz respeito, sobretudo, ao perdão. Parece-nos que o perdão, a reconciliação, era um problema sensível nas comunidades mateanas. Portanto, a atualização catequética que é feita nos versículos 14 e 15 trata exatamente sobre o perdão e a reconciliação. No Evangelho de Lucas, a atualização catequética é sobre a oração. Numa palavra, o Pai Nosso é uma oração muito característica e própria do espírito das bem-aventuranças. É a oração de Jesus, que é o Filho amado de Deus. Ele nos ensinando a sua oração, na verdade, ele também está nos dizendo que nós somos filhos. A igreja é essa comunidade de filhos e filhas, de irmãos e irmãs, que no Filho reconhecem Deus como Pai e suplicam a vinda do reino, a bondade e a bênção que provém do Senhor. Oremos, portanto, com humildade, confiando na providência, na graça e na bondade de Deus. Um abraço a você. Intensifiquemos nossa oração nos dias de hoje. E eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.